Se Deus já sabe de tudo que precisamos, por que orar? Se acreditamos que Deus é um Deus soberano, onisciente e onipotente, qual a finalidade da oração? Se para nós Deus é um Pai bom que supre as nossas necessidades, orar não seria uma perda de tempo? Todas essas perguntas serão respondidas a partir de agora. O programa Teologia em Debate está começando. Estamos de volta com o programa Teologia em Debate, meus queridos irmãos, e hoje nós vamos debater, vamos conversar sobre o assunto: se Deus já sabe de tudo o que precisamos, por que orar? Para esse debate, nós estamos aqui com o pastor Alan Tax, que é o pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Está conosco também o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. E também o pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Para começarmos nosso debate, meus queridos, eu queria trazer para os irmãos uma instrução de Jesus para os discípulos, que era uma instrução voltada à oração, que está em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao 13. Aqui nós vemos Jesus trazendo para os discípulos um formato de oração que para Jesus era o formato correto e para os discípulos deveria ser uma prática, um exercício de vida. Aquele formato deveria ser acompanhado na vida deles. Então Jesus diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ora, meus queridos, nós estamos vendo aqui um modelo de oração. E se nós estamos pensando como crentes em Jesus, nós podemos então entender que Jesus está dando para aqueles discípulos e para nós também como crentes em Jesus um modelo de prática cristã, de fé, de vivência. Será que essa ideia de pensar que, se Deus já sabe tudo, nós não precisamos orar, não seria um tipo de desobediência a uma ordem que foi dada ao Senhor Jesus? Aliás, até um modelo que foi dado ao Senhor Jesus para os seus discípulos? Pergunto, e começo nosso debate com o pastor Luciano Rocha: não seria, pastor Luciano, uma maneira de desobedecer a Deus? Crer que a oração não é necessária? Sem dúvida alguma. Olá, nossos queridos amigos, que nos acompanham. Sem dúvida alguma. A oração é o oxigênio da vida cristã. A oração é um mandamento do Senhor. A oração é uma responsabilidade do crente. A oração foi instruída, incentivada e exemplificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, todo cristão, ele precisa orar como uma necessidade, mas também como uma obediência, porque a palavra de Deus nos exorta continuamente a nós fazermos uso desse meio maravilhoso de graça, para que a minha vida e a vida daquelas outras pessoas pelas quais nós também intercedemos sejam abençoadas através da oração. Portanto, existe a soberania de Deus, vamos falar sobre isso logicamente, mas a gente não pode esquecer que existe também, no mesmo contraponto, a responsabilidade humana. E nós não podemos negligenciar nenhuma das duas coisas. Ok. Seria uma desobediência, pastor Alain, ao mandato do Senhor Jesus Cristo, já que ele institui ali, na oração do monte, ali, ele dizendo: olha, o formato de oração para vocês é esse. Seria
uma desobediência do cristão não orar, porque ele acredita que Deus pode suprir todas as suas necessidades sem orar? Sem dúvida, Jesus nos ensinou ali um modelo de oração, né? E esse modelo de oração deve ser obedecido. O modelo, não a repetição em si, embora a gente pode orar o que está escrito ali, porque foram palavras dele, mas se a gente olhar todo o contexto ali da orientação de Jesus, ele está nos dando um modelo de oração e devemos sim obedecer, porque Deus escolheu essa forma de nós relacionarmos com ele. Então, se ele assim quer que tenhamos esse relacionamento com ele, não devemos nos duvidar disso e nem criar justificativas, porque isso é uma forma que Deus quer que a gente se relacione com ele, pois ele é soberano, ele é Senhor, e ele colocou o caminho, como diz, né? É um meio da graça de Deus a oração. Uhum. Pastor Luiz Fernando, seria uma forma de desobediência a Deus, negligenciarmos a oração? Tanto desobediência como uma incoerência. Se nós partíssemos desse pressuposto que Deus já sabe tudo, nós seríamos pessoas inertes, não faríamos nada, porque tudo estaria dentro do escopo da sua soberania, né? Mas como ele determinou e instruiu a oração, nós devemos seguir esse princípio como um modo de coexistir com a divindade, a palavra e a oração, né? Quando os apóstolos foram confrontados com o questionamento dos judeus sobre as viúvas, eles disseram: nós vamos ficar na oração e na palavra. A oração tem sido esse quesito muito negligenciado na vida do cristão, não é? Desprezado muitas vezes. Nesse tempo de consumismo exacerbado, nós não queremos gastar tempo em oração. Nós queremos respostas prontas e imediatas, não é? Mas a oração, ela não também serve só para pedir a Deus. É uma forma de comunhão com Deus. Certa feita, perguntaram para o pastor David Wilkerson, já falecido, se Deus sabe tudo, por que orar? Ele falou assim: nós não vivemos só para pedir. Deus quer comunhão conosco. Eu queria lembrar um texto lá do Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, que Jesus fala assim: quando você for orar, vai para o teu aposento, fecha a porta e ora, e lá no teu lugar secreto, o teu pai te escuta. Na construção grega desse texto, é assim: quando você for orar, vai para o teu lugar secreto, e o seu pai que está te esperando lá, vai responder a sua oração. Então dá a ideia que Deus busca esse contato conosco. Além de que a oração é uma forma de humilhar o ego do ser humano e entronizar Cristo mais uma vez, né? Ok. Agora, pastor Luciano Rocha, como conciliar a ideia de um Deus soberano que sabe todas as coisas, como nós reformados defendemos muito bem, soberania de Deus, com nossas necessidades? Como conciliar um Deus que já determinou tudo o que ia acontecer na história com algo que nós vamos pedir? Alguém pode estar agora nos assistindo e dizer assim: não tem condições, não tem lógica, como é que pode? Eu não preciso orar, não preciso pedir, porque Deus conhece tudo, Ele sabe tudo. Como conciliar? Como responder essa pessoa que acha que não precisa orar porque Deus já sabe tudo? Conciliar soberania com as necessidades humanas. Eu respondo isso como um bom calvinista, né? Eu respondo isso em 3 pontos. 3 pontos. Primeiro, Deus conhece o princípio, o meio e o fim, mas eu e você não conhecemos. Nós não conhecemos a vontade revelada de Deus, a vontade que não foi revelada de Deus. Isso. Então, essa é a primeira coisa. Deus conhece todas as coisas, mas eu não conheço. E uma das formas de nós nos apropriarmos dessa vontade é através da oração. A segunda coisa que eu respondo é o seguinte: Deus não apenas determinou aquilo que irá acontecer no fim, mas Deus também determinou aquilo que irá acontecer no meio para alcançar esse fim. E um dos meios para alcançar o fim determinado por Deus é a oração. Então você precisa orar
Porque o mesmo Deus que determina tudo o que há de acontecer, determina também os meios pelos quais aquilo há de acontecer. Legal demais. Muito exemplo na Bíblia, né? Uhum. Muitos exemplos na Bíblia. E terceiro, eu respondo o seguinte: a oração, ela é o oxigênio da vida cristã. O cristão que não ora, ele vive ansioso. Por quê? Porque ele não se adapta e não se adequa àquilo que o Senhor, na sua soberania, está determinado a fazer. E a oração, muito mais do que como muitos pensam, ela não muda o plano eterno de Deus, mas adequa a nossa limitação ao plano eterno de Deus. E se você orar, como diz João na sua carta, segundo a vontade de Deus, ele vai ouvir e vai te responder exatamente segundo a sua oração. Ok. Pastor Luciano, pastor Luiz Fernando, se Deus sabe tudo, se Deus conhece de tudo, por que orar? Como conciliar essas duas coisas? Respondendo a alguém que está olhando para o senhor e dizendo assim: me responde, pastor Luiz. Eu quero ver o senhor responder isso. O reverendo Luciano já deu uma resposta precisa, cirúrgica, né? Eu queria só complementar, se for possível complementar, dizendo o seguinte, que nós, criaturas, dependemos do auxílio do Criador. E essa dependência tem que ficar muito clara na vida do cristão, porque ele precisa buscar a sua assistência da parte de Deus através da oração. Deus, ao entender e saber de todas as coisas, ele usa, como disse o Luciano, meios para que isso possa acontecer. Em teologia, a gente aprende o seguinte: Deus, ele continua criador depois que criou todas as coisas, continua mediante as coisas criadas, não é? Então, ele tem esses recursos para utilizar. O cristão, como é um ser limitado, e ele, na sua potência humana, ele não alcança fora dos seus limites, tem situações que só Deus pode interferir. E a oração é um meio de pedir a Deus misericórdia para que ele interfira nessas coisas. Por exemplo, no caso de uma enfermidade, onde os médicos já desenganaram o paciente, Deus pode intervir? Pode intervir diretamente. E o meio pelo qual ele pode fazer isso é através das nossas petições, não é? Orações. E Paulo vai dizer oração, súplica e ações de graças. Então, é uma coisa mais um pouquinho elaborada, né? Okay. Então, Deus sabe as coisas, sabe? Nós dependemos do poder de Deus? Dependemos. E a oração é esse meio que nos faz ter acesso a essa dinâmica do Senhor nosso Deus. Ok, então perfeito. Agora eu lembrei também, meus queridos, que essa oração do Pai Nosso que Jesus traz como base, como orientação para os discípulos, está ligado ao contexto ali na oração do monte, uma reorganização da lei, né? Jesus está reinterpretando a lei ali para os discípulos, né? E precisa entender que o Sermão do Monte não foi para o povo, não, foi para os discípulos, né? Jesus instrui os discípulos e mostra para eles uma linha que eles devem seguir. E é interessante que quando Jesus pede para orar o Pai Nosso, Jesus está desconstruindo um comportamento que o povo estava habituado a ter ali na Palestina, porque depois que eles saíram do cativeiro babilônico, nesses 400 anos, eles só pensavam nas suas casas, na sua vida, como sair, se libertar do Império Romano. E aí Jesus traz a instrução da oração do Pai Nosso de uma forma tão didática que eu acredito que foi uma surpresa para aqueles discípulos, porque Jesus faz a oração de uma forma vertical e também horizontal, né? Então, eu queria perguntar para o pastor Alain se, diante desse fato de que Jesus precisou reestruturar a forma com que os discípulos pensavam, relacionavam-se com Deus, demonstrando até por meio da oração, a oração não é também, então, pastor Alain, uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, nos identificarmos com Deus, estarmos mais alinhados com Deus
E quando nós dizemos não precisamos de oração, que criatura nós vamos nos tornar quando não nos relacionamos com Deus? Uhum. É bom a gente lembrar que em nenhum momento na palavra de Deus existe uma palavra específica dizendo assim, com relação, né, relação pessoal com Deus. Não existe isso. Mas todas as referências, né, com relação ao desejo, né, à vontade de Deus sobre a vida do homem, é de uma proximidade, é de uma relação. Né? A gente precisa lembrar disso, que às vezes as pessoas, onde que está escrito relação pessoal com Deus? Que vive falando isso, que nós temos que relacionar com Deus. Não vai existir, só que na palavra de Deus nós encontramos Jesus dizendo na oração sacerdotal dele, no João capítulo 17, ele fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? Então, conhecer a Deus aqui está implicitamente ligado a esse relacionamento com Deus. Já Jeremias já cita, né, anos antes, muito antes, o profeta Jeremias cita dizendo assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, a palavra conhecer aqui, J.I. Packer, teólogo, disse assim: para que fomos criados? Para conhecer a Deus. E que propósito deveríamos ter na nossa vida? O de conhecer a Deus. Qual é a vida eterna que Jesus nos dá? O conhecimento de Deus, o que traz mais alegria, prazer e contentamento nesta vida do que qualquer outra coisa? O conhecimento de Deus. Então, aí eu vou falar como psicólogo também. Num relacionamento com uma pessoa, nós precisamos de 4 itens, pelo menos. Né? Reconhecimento mútuo, ou seja, um conhece ao outro. Né? Esse é o primeiro item. Segundo, franqueza mútua. Né? Tem que existir uma relação de franqueza. Um se dirige ao outro. Né? Temos que ter interesses mútuos, né? Ou seja, um compartilha com o outro, e temos que ter respeito mútuo, que um honra ao outro. Então, olhando dessa perspectiva, a sua pergunta nos diz muito de que é importante a oração e esse relacionamento com Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento na nossa fé cristã. Maravilhoso, viu? Pegar um gancho na fala de Alain e também do reverendo Luciano, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer que nós mantemos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. John Stott, ao comentar essa carta, ele vai dizer que o valor principal da obra de Cristo não é somente a salvação de uma alma, mas é trazer o homem à comunhão com Deus, não é? Então, a obra de Cristo é essa reaproximação do homem com Deus. E isso implica em comunhão. E o pastor Alain acabou de falar os seus pontos na área da psicologia, em que esse conhecimento de Deus, eu entendo que ele está de 2 maneiras: pela palavra de Deus e pela intimidade com Deus. E.M. Bounds vai dizer que a intimidade com Deus não se faz às pressas, não é? Então, esse tempo dedicado à oração, isso vai moldando o nosso coração, a nossa mente, à pessoa de Deus. E eu estava vendo outro dia uma charge no Facebook, onde as pessoas entravam no céu e tinha uma sensação de espanto. E eu comentei assim: deveria ser uma sensação de reconhecimento, de eu já mantive comunhão com o Pai na terra, agora eu entro na eternidade e continuo essa comunhão. Deus não pode ser um espanto para o cristão na eternidade. Em certo ponto vai ser, não é? Porque ele é Deus. Mas a intimidade nossa aqui na terra deveria nos aproximar e nos fazer penetrar a eternidade com mais tranquilidade, né? Perfeito. Outra coisa, o pastor, se me permite um ponto. À vontade. Na oração do Pai Nosso, e também nisso que o senhor disse com respeito à oração,
E quando Jesus utiliza aquela imagem, aquela figura e até aquela linguagem sobre o Pai, a figura ali e a palavra ali é a palavra Abba. A palavra Abba é a palavra coloquial, né? A palavra onde as pessoas usavam para se referir, se reportar à intimidade, a um relacionamento com seu pai terreno. Papaizinho, né? A palavra Abba é a palavra papai, paizinho. Uhum. Quando Jesus introduz essa palavra no sermão, na oração do Pai Nosso, ele está querendo exatamente trazer essa intimidade que a oração prioritariamente deveria ter em seu efeito. Hoje em dia, a maioria das pessoas, quando a gente fala em oração, elas pensam em petição. Oração hoje Exatamente. é petição. Só que quando a gente olha para a Bíblia e para a oração do Pai Nosso, do mesmo modo como Jesus orava, a gente vê que oração em Cristo é muito mais relacionamento e vida. É a apreensão da vontade de Deus e daquilo que tem a ver com o ser de Deus na nossa própria vida. Em outras palavras, é o relacionamento de um pai com seu filho e do seu filho com seu pai. Portanto, a oração, antes de qualquer coisa, ela precisa ser esse meio pelo qual nós nos apropriamos dessa paternidade de Deus na nossa vida para vivermos uma vida plena, segura, confiante, sabendo que o Senhor é aquele Pai que cuida de nós. Perfeito, perfeito. Eu vi um gancho na fala do Reverendo Luciano, essa intimidade de Abba, Pai, o judeu não conhecia. Sim. E nem o muçulmano conhece também. O muçulmano tem Deus como um legislador severo, não é? Não conhecem essa intimidade. Daí, a gente lembrar que Cristo introduz uma ideia que Deus não é aquele ser que está sentado no trono com um porrete na mão à caça dos nossos pecados. Ele quer comunhão conosco, né? Como eu falei lá no texto de Mateus, ele já está esperando o cristão adentrar no lugar secreto para comungar com esse cristão. Outra coisa importante é que as pessoas falam assim, Deus se manifestou poderosamente nesse lugar. A percepção de Deus foi maior. A percepção de Deus, ela só aumenta quando nós nos rendemos a Ele e podemos percebê-lo um pouco mais. E essa rendição, ela se dá muitas vezes pela oração mesmo, né? Quando eu vou lá, quebro o meu ego e digo, o Senhor é o Senhor, eu não sou nada. Então, nós começamos a perceber a divindade com um impacto maior nas nossas vidas, né? É verdade. O Dr. Martin Lloyd Jones, né, agora pegando também esse gancho do senhor, o Dr. Martin Lloyd Jones disse assim que aquele que ora, ele se destaca dos que não oram, porque aquele que ora, ele conhece mais a Deus. Ele tem mais conhecimento de quem é Deus do que aquele que não ora. Agora, pensando nisso, vou voltar aqui para o pastor Luciano, pensando na questão da oração e de não orar, eu sempre gosto de entrar nas questões históricas, filosóficas, porque elas explicam muita coisa. Eu estava vendo detalhes sobre o David Rham. Foi um cara que o seu pensamento, a sua ideologia mudou o mundo. A sua ideia de distanciamento de Deus e da incapacidade do homem de entender Deus mudou a sociedade. E por causa disso, as pessoas elas se tornaram mais voltadas para si do que para Deus. Pensando nisso, pastor, nas pessoas pensarem mais em si do que em Deus, esse não relacionamento, observe as nossas reuniões de oração. As nossas igrejas, pastor, estão... Olha, quando você fala que é encontro de chá, encontro com bolo, festança disso, festança daquilo, tudo que está relacionado à comilança, o povo vem. Agora, olha nossas reuniões de oração. Nós sabemos na história, meus irmãos, que os morávios oraram 100 anos. Sim. 100 anos sem parar, pastor Alain. E aí nós vamos chamar os irmãos para orar 1 hora, até menos. Tem igreja que está chamando os irmãos para orar meia hora. E as pessoas não vão. Então, pensando no que o Dr. Martin Lloyd Jones disse, o que nós estamos formando hoje na nossa sociedade, pastor Luciano? Pessoas que não têm intimidade com Deus e cada vez mais precisam de Deus por não conhecê-lo.
A nossa sociedade, o Cícero, ela não produz, né, nem o desejo, nem a necessidade, nem a importância que a oração tem na vida dos cristãos. Pelo simples fato que a nossa sociedade ela está construída hoje em 3 pilares: o materialismo, o secularismo e o individualismo. Então, veja bem, uma sociedade secular, que retirou Deus da história há muito tempo, uma sociedade materialista e consumista, que tudo que ela deseja, ela tem. Você tem uma dor de cabeça, você tem um remédio. Você deseja qualquer coisa, você clica no seu celular, que chega na sua casa. E uma sociedade profundamente individualista, onde o ser humano, na sua individualidade, ele tem todas as potencialidades para gerir e governar a sua vida, independente de quem quer que seja, isso é um desastre para a oração. Por quê? Porque a gente vê que no passado, a oração também era um fruto de uma profunda dependência de Deus, porque as pessoas realmente eram carentes de muita coisa. Verdade. E elas esperavam em Deus obter isto. Hoje, no estalar de dedos, num clique de celular, você tem tudo nas suas mãos. Então, hoje se esvaziou essa necessidade de nós orarmos, esvaziou-se essa necessidade de relacionamento com Deus e se esvaziou essa necessidade da gente entender que nós dependemos de algo que está acima de nós, de algo superior a nós. E buscando essas coisas do alto, a nossa vida fica preenchida e muito mais significativa. Então, reuniões de oração são pro forma, e algo assim sofrível nas igrejas, e com extrema dificuldade é que nós reunimos aí 10, 15, 20 pessoas para de repente poder orar, porque hoje, irmãos, me perdoem, o ser humano hoje age como se ele não precisasse mais de Deus. Isso. Reverendo Cícero, o nosso tempo está chegando já no final desse primeiro bloco. Eu ia falar isso. Que, por mais que nós vivamos, nos dias atuais, os pastores não têm pregado muito sobre o senhorio de Cristo. Fala-se sobre um Salvador, mas um Senhor que domina e que manda está ausente da mensagem. E isso leva, juntamente com aquilo que o Reverendo Luciano falou, sobre essas 3 marcas da nossa sociedade atualmente, a tornar o homem um ser independente de Deus. Ou, quando muito, Deus é um supridor daquilo que nós precisamos. Daí, muitas vezes, quando Deus não responde uma oração no tempo que a pessoa acha que deve ser respondida, a pessoa se frustra, vira as costas e vai embora, não é? Eu acho que no retorno do nosso tempo, podíamos abordar esses aspectos também, né? Ok. Então é isso, meus queridos irmãos, o papo está muito bom, desde que nós estamos discutindo aqui sobre, olha, se Deus sabe todas as coisas, por que orar? Mas graças a Deus nós estamos vendo aqui que os nossos debatedores são instruídos pelo Espírito Santo e estão trazendo, eu acredito, boas respostas para os irmãos. Agora nós vamos dar um tempo, Teologia em Debate dá um tempo, e voltamos daqui a pouco no próximo bloco com mais Teologia em Debate. Até já! Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo
tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Teologia em Debate está de volta, meus queridos irmãos, e vamos voltar com o nosso assunto. Se Deus sabe de tudo, por que orar? E agora nós vamos continuar partindo do princípio de que João Calvino, por exemplo, ele dizia assim que a oração não é tanto um benefício de Deus, né, para Deus, é uma coisa que Deus precisa, mas Calvino dizia que a oração é uma coisa para nós. A oração é algo necessário para nós. Deus não precisa de nada, ele está muito bem, obrigado, lá no céu. Mas muita gente acredita que a oração é algo que Deus está precisando. Deus está lá no céu pedindo, por favor, alguém ore para mim, alguém fale comigo. Mas é o contrário. Quando nós olhamos um texto, por exemplo, de 1 Pedro, o versículo 6 e 7, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí eu volto essa pergunta para o pastor Alain. Pastor Alain, será que não está faltando nos nossos dias crentes que entendam que eles precisam se humilhar? Pensando até no pastor Luciano aqui, o pastor Luciano disse que hoje o pessoal acha que não precisa de Deus. As pessoas acham que Deus o pastor Luiz também completou, é alguém só para eu pedir. Mas, na verdade, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, Deus está lá no céu e está esperando você se humilhar, dizendo, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condições, eu sou fraco, eu sou incapacitado. Será que não está faltando isso também na percepção das pessoas, de que elas precisam de Deus? Eu queria dizer também, pastor, vocês respondendo a sua pergunta, que só complementando um pouco a mais aí do que o Luciano disse, que nós não só vivemos uma sociedade secular, né, individualista, mas também plural, né? Pluralista, com muitas opções, né? E no campo religioso isso também está aí amplamente, né? Então a gente precisa entender isso. Mas voltando à sua pergunta, que a nossa relação com Deus deve ser de humildade diante dele, pois ele é Deus, né? E você começou formulando sua pergunta dizendo, né, a respeito de que o benefício da oração é mais para nós do que Deus. C.S. Lewis, eu acho que é no filme que foi feito um pouco da sua história, ele tem um momento do filme que ele fala assim, a oração não muda Deus, mas muda quem ora, né? Então, nesse campo aí da humildade sempre foi um princípio, olhando no campo da psicologia e teologia, a humildade é sempre um princípio importante para a nossa transformação, para a nossa mudança. Eu acredito o seguinte, por que Deus quer que a gente ora no campo da psicologia? O que isso é importante? E por que a humildade é importante? Quando você verbaliza, conversa com alguém, no caso Deus, né? Porque a oração é uma relação, eu acredito que é mais uma conversa do que uma técnica, né? E quando você conversa com aquele que te conhece, que sabe muito sobre você, e no caso Deus sabe tudo, no sentido psicológico, isso nos ajuda a elaborar também dentro de nós recursos. A gente chama isso de algo assim, tipo um repertório dentro de nós. Então, a oração nos ajuda, às vezes, você está orando, falando com Deus, suas necessidades, expondo o seu coração a Deus, de repente, dentro dessa conversa com Deus, né, abre caminhos novos dentro da sua vida.
né? Insights aparecem, né? É por isso que Deus quer que você fale com Deus. Não vamos dizer assim, então nosso melhor terapeuta seria Deus? Sim, mas lógico, eu não quero desqualificar os terapeutas humanos que também nos ouvem, que nos ajudam. Mas a princípio, Deus quer ser o nosso terapeuta, quer que a gente exponha o nosso coração a Ele. E a humildade nossa em relação a Ele é o princípio aí para que a gente possa entender a vontade de Deus, né? Colocando no nosso papel, nós somos servos. Ele que é Deus, Ele que é soberano, Ele que é Senhor. E quando nós temos essa postura com Deus, isso nos ajuda no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual, né? No campo da teologia é explicado, mas no campo da psicologia também encontramos muitos recursos para explicar por que Deus quer que a gente ore. Interessante. Agora, pensando também na questão de humilhar, pastor Luiz Fernando, veja que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: seja feita a sua vontade, para Deus, assim na terra como no céu. Ora, nós precisamos entender, aliás, você que está nos assistindo, precisamos entender que, se Deus sabe de tudo, para que orar? Não, nós precisamos orar, porque nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Agora, quando nós usamos Deus apenas como amuleto para nos suprir nossas necessidades, quando nossas necessidades não são supridas, nós muitas vezes frustramos com esse Deus, né? Deus que nos supre o que a gente quer. Aí eu estou lembrando aqui, pastor Luiz Fernando, de Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Será que a ideia de humilhar, que Pedro está falando aqui também, não nos remete a pensar que precisamos orar a Deus, pedindo também que Ele nos dê aquilo que Ele quer nos dar? Porque nós precisamos nos submeter a Ele. E muitas vezes isso não acontece. Eu queria levantar um pouquinho o conhecimento que falou Alan e Luciano. A completude de Deus, ela se dá na Trindade. Deus precisa ser Trindade. Por quê? Porque se Deus buscasse complementação no ser humano, ele seria um ser frustrado. O amor de Deus nunca encontraria uma resposta à altura da criatura para o Criador. Então, o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito entre si. A oração, eu acredito, que é um convite de Deus para que a criatura experimente a vida e as delícias de Deus. Lá no Salmo 16, Davi vai dizer, ou 61, não sei, vai dizer que a tua destra há delícias perpetuamente. Então, esse gozo, essa presença, né, ela de Deus, ela deve ser usufruída mesmo. A questão de Deus ter para o ser humano a sua vontade implica em que o ser humano deve se submeter ao senhorio de Cristo, não é? Sem essa submissão, não tem condições do ser humano se aproximar nem de vivenciar essas delícias que estão diante de Deus. A grande questão é que o ser humano, ele quer se entronizar e usar Deus como um acessório para a sua vida. Eu faço o que eu quero e peço que Deus me abençoe. Ou seja, eu me lembro de Jacó, ao voltar para a casa de seu pai, ele fez todos os planos possíveis. Separou o grupo em dois, mandou X presentes para o irmão, e no final, tudo que ele fez, Deus frustrou. Por quê? Deus já havia convencido Esaú da volta de Jacó. E quando Esaú vê Jacó, a primeira coisa que Esaú faz é dar um abraço em Jacó. Então, eu acredito que Jacó perdeu o dinheiro ali por mandar tanta coisa para Esaú, não é? Então, o que quer dizer? Muitas vezes, nós queremos que Deus abençoe os nossos planos. Nós precisamos perguntar quais são os planos de Deus para a gente. O Hallesby, que foi um calvinista presbiteriano, ele tem um livro muito bom sobre oração, que ele fala o seguinte: a oração que Deus responde é aquela em que Deus coloca no coração do homem o objetivo e o porquê orar. Aí a oração tem a sua resposta, não é? E outra coisa importante, tanto Paulo em Efésios quanto Jesus no Sermão do Monte,
ele inicia a oração não pela petição, mas para a glória de Deus, não é? Então, Jesus, ele começa a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, não é? Então, o que me quer dizer para a gente? Primeiro, na oração, eu glorifico a Deus. Depois vem o pão de cada dia, não é? Isso é que é importante para a gente. Então, nessa dinâmica, a oração, ela é fundamental. Outra coisa, pastor Cícero, estou me lembrando aqui, dentro dessa palavra do pastor Luiz, aquilo que Jesus deixou para nós como incentivo à oração, no próprio Sermão do Monte, lá no capítulo 7, no versículo 7, quando Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então veja que nesse versículo 7, Jesus incentiva a mim e a você a orar, a pedir, a buscar. Só que no versículo 8, há uma coisa muito interessante, eu acho que ajuda a elucidar o que o pastor Luiz Fernando diz, porque ele diz assim: pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-vos-á. Em outras palavras, em toda oração há uma resposta. Agora, preste atenção numa coisa, o texto não diz assim, quer ver? Pois todo o que pede, recebe o que pede. Não, o texto não diz isso. Entendeu? Claro. Todo o que busca, encontra o que busca. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que orar é algo que eu e você devemos fazer, bater e pedir. Agora, nem tudo o que nós vamos pedir, bater na porta, ele vai nos dar conforme nós pedimos, mas conforme a vontade dele, que é melhor, maior e perfeita, acima da nossa vontade. Sensacional, verdade, perfeito. Agora, volto do pastor Luciano. Pastor Luciano, Jesus ensinou a orar, o senhor está falando até o texto aí que Jesus estimula os discípulos à oração. Sim. Mas nós temos também Tessalonicenses, que diz assim: orai sem cessar. Sim. Eu estou rindo aqui porque nós lembramos da nossa querida igreja romana. Não quero aqui denegrir a igreja, eu quero só citar, né, um detalhe, que a igreja romana, ela entende que orar sem cessar é a reza, a repetição. Muitas vezes as pessoas dizem assim: por que eu vou orar se Deus já sabe tudo? Na verdade, não pode estar por trás disso, pastor, uma preguiça ou um crente mecânico que na sua oração ele não passa de um robô, falando às vezes coisas que nem está saindo do coração, está saindo da mente dele. Ele está sem vontade de orar, ele está sem desejo de falar com Deus, e ele chega ali e já está acostumado. Sabe aquele crente que nasceu na igreja e viu o pai orando, viu a mãe orando, aí o pai arrasta ele para a reunião de oração, chega lá, ele não conversa com Deus, ele conversa com ele mesmo. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Nós temos um exemplo disso. Lembra da parábola ou da história que Jesus conta lá do fariseu no templo? Sim, e do publicano. E do publicano? A Bíblia diz que esse religioso orava de si para si. E o publicano, realmente, né, o texto diz que ele batia no peito e ele clamava por misericórdia porque ele entendia que ele era um pecador. Jesus diz: olha, este saiu justificado e com a resposta da sua oração. Então, claro que isso existe. Se você é uma pessoa que faz uma oração mecânica de si para si, essa oração não vai produzir uma intimidade que o Pai quer que produza em você. E uma oração humilde, reconhecendo quem nós somos e a nossa dependência desse Pai, é óbvio que o nosso coração vai sair justificado e feliz. Então, isso realmente existe. Agora, reverendo Cícero, só para fechar essa minha fala, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Nenhum de nós sabe orar como convém. Exatamente. Romanos 8, 26. Então, nós não podemos achar que
a minha oração é melhor do que a oração do outro, porque Romanos fala isso. É o Espírito Santo que nos assiste e que intercede por nós. Porque, na realidade, não há pastor, não há apóstolo, não há nenhum desses grandes homens, e também o cristão mais simples saiba orar como convém. Mas é o Espírito Santo que nos assiste e Deus é quem conhece o nosso coração. Oh, perfeito. Eu me lembro, reverendo Cícero, Alain e Luciano, que uma vez eu fui numa igreja, eu era do tempo de mocidade, e o pastor pediu que eu fizesse uma oração poderosa. Perguntando que é oração poderosa. Então, eu entendi que era colocar ênfase nas palavras, na entonação de voz, né? A grande verdade é que a oração poderosa, ela, em termos humanos, não existe, em hipótese alguma. Nós oramos a um Deus poderoso que exerce misericórdia para atender criaturas falíveis, não é? Então, essas orações poderosas que mexem com os céus e a terra, isso não acontece em hipótese alguma. Quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, aí sim Deus consegue ser glorificado e atender as orações. Então, como bem disse o Luciano, quem ora perfeitamente? Ninguém. Tem uma coisa importante. Lutero, ele dizia assim: quanto mais difícil for o meu dia de amanhã, mais cedo eu me acordo para orar. E Lutero dizia assim: eu não aceito começar a orar depois que um trabalhador saiu para trabalhar. Eu preciso de começar antes dele. E normalmente o iniciava a sua oração lá pelas 3:30 da manhã. Não é? Dizem de John Knox, na Escócia, que quando ele morreu, eles foram ao seu quarto pesquisar alguma coisa lá e notaram que a tábua corrida do quarto dele estava mais funda, perto da cama, de tanto que ele orava de joelhos. Não é? Certa vez perguntaram para o doutor R.A. Torrey qual que era o segredo do seu sucesso. Ele dizia assim: o segredo é esse. Na Austrália, agora, tem 1.500 famílias orando por mim para essa cruzada. Lembrando que qualquer mover de Deus sobre a face da terra, qualquer avivamento que Deus provoque, antes foi precedido pela palavra e pela oração. Sim. Não é? Por isso que nós precisamos orar. E a igreja precisa resgatar o valor da oração de qualquer maneira, né? Verdade. E pastor Cícero, Pode falar. eu queria só acrescentar aqui que vocês foram falando, me veio à mente, né, dessa relação, né, de que a oração, ela tem que estar, não pode ser uma reza, não pode ser uma coisa com a mente divaga, né? Paulo pensando, é lógico que isso merecia até um programa sobre os dons, mas quando ele fala do falar em línguas, em oração, ele fala assim, capítulo 14, 1 Coríntios, verso 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Então, olha como que a gente precisa estar com a oração, né? Lógico, aqui ele está falando no campo dos dons espirituais, mas assim, nós precisamos, não podemos fazer uma oração técnica como se fosse palavras que a gente vai soltando sem que a mente não esteja junto, né? A gente precisa ter essa elaboração de dentro de nós, né? As palavras têm que fluir numa relação de intimidade, né? De crescimento com Deus, senão fica inócuo. Por isso que o pastor Luiz Fernando falando de oração poderosa, tem gente que acha que oração poderosa tem que ser intercalada com línguas, né? Para ser poderosa. E você vê que Paulo está colocando que não é assim, né? A nossa mente tem que estar frutífera na oração. Ok. Agora, meus irmãos, pensando também uma questão da responsabilidade pessoal. Nós estamos vivendo um tempo, uma sociedade pluralista, como falou o pastor Alain. Aliás,
uma sociedade pluralista que mergulha na imoralidade, né? Uhum. Nós não temos uma sociedade que caminha para um ajuste ético-moral. Nós temos uma pluralidade que caminha para a imoralidade. E, aliás, uma imoralidade e uma irresponsabilidade. Porque eu não sei se é a situação dos pastores aí nas suas respectivas igrejas, mas nós estamos vivendo tempos de que muitos cristãos, eles não estão mais respeitando o próprio caráter cristão em relação à responsabilidade, à imagem de Cristo refletido na sua vida, no seu comportamento, no que faz. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque quando o Senhor chama os discípulos para orar, aquilo ali se torna uma ordem. E orar não é apenas uma questão de, deixa eu ver se na minha agenda tem tempo para isso. Não, é uma ordem de cima para baixo, do soberano para a criatura. E nós estamos vivendo um tempo de muita irresponsabilidade. Aliás, quando o pastor Luiz Fernando fala sobre a questão de que no passado os grandes avivalistas trouxeram o avivamento, porque antes se precedia a oração, né? Você vê que os puritanos, né, seus cultos tinham 6 horas, seus cultos eram bem estendidos. E hoje, nós não podemos ter cultos mais de 1 hora, porque se você tiver culto mais de 1 hora, o irmão vai embora. Nós não temos mais oração de 1 hora, porque ninguém aguenta mais. Nós estamos perdendo, meus irmãos, para a irresponsabilidade. Será que essa ideia de dizer, não vou orar não, Deus sabe de tudo, não é questão de responsabilidade? Aí eu volto à pergunta do pastor Luciano Rocha. Sem dúvida. Por exemplo, a gente está vivendo hoje no Brasil e vivendo no mundo também umas situações assim, onde muitas pessoas encontram uma identificação muito grande com a Bíblia. Primeiro é o caso da peste, né? Segundo, o caso dessas pandemias. Terceiro, agora, o caso dos gafanhotos, né? A gente não pode deixar de pensar nisso. Uhum. Se você for para a Bíblia, você vai ver que esse tipo de coisa aparece até junto, né? Num texto único, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13 e 14, o texto é claro, né? O texto diz que se eu cerrar os céus e não enviar chuva, se eu enviar peste para dizimar as pessoas, ou se eu enviar os gafanhotos, né, como praga para dizimar as plantações, e o texto continua dizendo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, interessante que aí começa o antídoto, né? Muitas vezes contra essas coisas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, veja bem que a oração está intimamente ligada também, Cícero e meu querido ouvinte, ao juízo de Deus. Não é? O juízo de Deus, por quê? Porque gafanhoto, cerrar os céus, a peste, isso tudo são juízos de Deus. Juízos temporários de Deus sobre a terra, para quê? Para conduzir o ser humano ao arrependimento, por causa da sua maldade, como você disse aí, por causa da sua imoralidade, por causa do seu abandono de Deus. Então, o antídoto contra essas coisas, basicamente, é a oração, é a humilhação. É exatamente o tema do nosso programa de hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Agora, a minha pergunta, que eu disse isso na minha igreja aqui domingo, quantos estão dispostos a isso? Ixi. Quantos? A orar, a buscar, a se converter de verdade dos seus maus caminhos. Porque o povo reclama muito de Covid, agora dos gafanhotos, mas o antídoto de Deus, prescrito na sua palavra, eles não querem. Não querem. Cícero, pode ir. O texto que o reverendo Luciano leu de Crônicas, ele tem uma condicionante, se. Conjunção adversativa. Esse se, ele é o calcanhar de Aquiles da igreja, não é? Porque a igreja acha muitas vezes que Deus vai atuar aleatoriamente. A Bíblia diz que nós somos os cooperadores de Deus sobre a face da terra, não é?
Então, esse se nós trabalharmos ele bem, como disse Luciano, é o antídoto para que possa haver intervenção de Deus mesmo, não é? E isso é importante a gente ver, porque essa parceria Deus e ser humano é uma coisa que está na Bíblia. Tanto é que tem os pactos de Deus, né? Tem as suas promessas para o ser humano. E se o ser humano não romper esse si, sair de si mesmo e buscar o Criador, nós vamos colher resultados danosos sobre a nossa sociedade. Verdade. Muito bem falado, Luciano, né? Aliás, eu gostaria também de aproveitar, eu sabendo que o pastor Alain é um psicólogo, em relação a essa ideia de não vou orar não, que Deus sabe tudo. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, meus irmãos, vamos imaginar que nós temos não só crentes membros da igreja que não oram, porque dizem, Deus sabe tudo, vou orar não. Mas pastores. E aí eu vou me lembrar de um escândalo que teve anos atrás, quando um hacker entrou em um site de encontros de adultério, e lá dos vários personagens que estavam lá, que faziam encontros conjugais, né, de casal para casal, haviam pastores, nome de pastores. Inclusive o filho do Eric Spru estava lá, o Juni do Spru estava lá. Fora não só isso, meus queridos, há uma pesquisa, eu não vou lembrar aqui a porcentagem, que mostra um alto índice de pastores viciados em droga, viciados em álcool, viciados em cocaína e viciados em pornografia. Eu não sei se o pastor Alain já atendeu pastores viciados em pornografia, mas quem me falou isso, um dos pastores que me falou isso, eu estava no seminário, ele me falou que muitas vezes ele é psicólogo, ele teve que atender pastores relatando, irmão, eu estou viciado. E muitas vezes, depois de pregar um sermão, eu fui para a internet ver a pornografia. Ora, se eu não preciso orar, porque Deus sabe tudo, como é que fica eu enfrentar a tentação se Jesus está dizendo, orem para vocês vencer a tentação? Como é que fica, pastor Alain? Sabe por quê? Nós temos um problema muito sério. Nós queremos dicotomizar né, a fé, a nossa vida secular da nossa vida espiritual. E não dá para a gente separar, não. Né? E nós temos que conhecer os nossos limites. Nós precisamos, os pastores se doam muito, se entregam muito e esquecem de olhar para a sua vida, né? De lidar com seus limites, se conhecer. Olha, o fato de ser tentado, a gente sabe que não é pecado. Pecado é cair na tentação, né? Mas então, por isso que a gente precisa se conhecer, para a gente se esquivar desses elementos que nos empurram mesmo, né? Quando Jesus diz que a carne é fraca, nós somos mesmo, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Mas nós precisamos entender que nossa vida espiritual está atrelada ao nosso viver, à nossa vida moral, né? Nós precisamos estar frustrando a nossa vida carnal mesmo, renúncia, né? O caminho da cruz é o caminho da renúncia, da entrega. Então, assim como a pornografia, assim como todos esses vícios, você disse, são doenças mesmo. Não são questões que a gente não pode tratar de forma como se fosse uma sem vergonhice. Não é. Mas é preciso tratar, é preciso confrontar, é preciso enfrentar isso, né, com clareza, com entendimento, com humildade, como a gente estava falando. Mas a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que nós, pastores, nós precisamos ouvir mais também, entendeu? Nós queremos só falar e nós não ouvimos, né? E a gente precisa de conselho, a gente precisa de submissão. Olha, pastores, eu posso falar uma coisa para vocês. O maior medo para mim, assim, pode ser que esse programa vai atingir alguém, mas é para isso que fala debate mesmo. Mas um pastor numa igreja solta, independente, não se submete a ninguém,
não tem que prestar conta para ninguém. Isso é perigosíssimo. Nós temos que entender que nós precisamos estar submissos, sim. Nós precisamos de pessoas ou de coletividades que estão acima da gente. Porque se a gente não prestar conta das nossas vidas, nós somos muito vulneráveis, nós somos muito orgulhosos, nós caminhamos de uma forma que a gente vai só piorando nossa vida. A humildade vem no sentido da prestação de contas, né? Eu sempre digo que nós somos salvos, mas isso não isenta da nossa prestação de contas com Deus, não, né? O tribunal de Cristo, nós seremos galardoados em função dessa prestação de contas, né? Nós somos salvos, pronto, mas a gente não pode esquecer que é isso que traz seriedade para a nossa vida, né? Então a oração é uma prestação de contas com Deus também, todos os dias, onde você confessa, onde você entrega, onde você se humilha diante de Deus. É por isso que agrada a Deus a oração. Pastor Luciano, vigiar e orar para não cair em tentação. O que é que o senhor fala? Sem dúvida, irmãos. Se a gente não ora, nós estamos todos suscetíveis, né, aos ataques, às setas inflamadas do maligno. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios 6? Essa armadura de Deus que nós a temos em Cristo. Ele termina aquele texto glorioso dizendo assim: orando em todo o tempo. Então veja, querido, que essa armadura que Cristo nos deu e que já nos vestiu com ela é eficaz mediante a oração. Portanto, a gente precisa realmente orar e estar vigilante, porque a gente vence essas coisas com a oração. Jesus venceu a tentação no deserto com o quê? Com a oração e com a palavra de Deus. Se ele, irmãos, usou isso para vencer o diabo, quanto mais a mim e a você, né? Pastor Luiz Fernando, orar e vigiar para vencer a tentação. Olha, eu me lembro que no banco, eu trabalhei na área de grandes empresas e nós tínhamos um lema com a gente: crédito é eterna vigilante. Ou seja, emprestar dinheiro é uma eterna vigilância. O cliente muda rapidamente, né? Então, trazendo isso para o nosso meio cristão, a vida cristã é uma eterna vigilância, né? O pecado, ele não acontece num instante. Tiago vai dizer que o pecado, uma vez gerado, dá à luz. Então, ele dá a ideia de uma gestação, onde eu vou racionalizando o erro, achando razões para o erro, e aí eu erro mesmo, né? Muitas vezes, como você falou sobre a liderança pastoral, o pastor se perde dentro da obra de Deus e perde Deus dentro da obra de Deus. Torna-se algo mecânico. Então, quando você falou, acabou de pregar, foi ver a pornografia. Por quê? Porque ele já entrou no estado de esgotamento. Uhum. Essa pornografia que ele vai assistir é resultado de quê? De uma vida rasa de oração e de busca da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, pensando na orientação de Jesus, ali na oração, Sermão do Monte, instruindo os discípulos a um comportamento a partir da sua comunhão com Cristo, também das suas responsabilidades depois que Cristo subisse ao céu, Jesus ali dá um molde do que eles deveriam praticar na sua vida como crentes, como pastores, como apóstolos, né? Dando um modelo de oração. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, finalizando o nosso programa, Pastor Luiz Fernando, qual a finalidade da oração? Para que serve a oração? Para esse irmão que está assistindo agora, muitas vezes está frio, está apático, não ora mais, está desanimado. Qual a finalidade da oração? Eu terminaria dizendo assim, a oração ela serve para que nós tenhamos consciência que Deus é o Senhor que está no trono, nós somos criaturas, né? A oração é essa aproximação de comunhão com Deus, para que nós possamos gozar da sua presença e nos alegrarmos nele. Isso traz firmeza interna para que nós possamos enfrentar os desafios do dia a dia. Alguém já falou que o maior incentivo para que alguém ore é uma oração respondida. Deus responde a oração. Ok. Pastor Luciano Rocha,
Aquele irmão que está agora nos assistindo e tem tempos que não ora, tem tempos que não busca a Deus, ele deve se preocupar. Ele está cometendo algum ato falho em não orar e não buscar a Deus? Sem sombra de dúvida. O meu conselho e a minha palavra final é o seguinte: ore mesmo sem vontade. Porque quando você ora como uma decisão e um compromisso, mesmo sem vontade, à medida que você continuar orando, você vai começar a orar com prazer. Então, se porventura a sua vida de oração está estagnada, coloque um compromisso diante de Deus de reiniciar a sua vida de oração, mesmo que isso possa parecer duro ou difícil a você. E à medida que você continuar e perseverar na oração, amém, você verá e colherá os frutos gloriosos que essa oração tem para você. Glória a Deus. Pastor Alain, às vezes alguém está nos assistindo aqui, pastor, e está assim: estou com um problema em casa, estou orando há mais de 10 anos e não há resposta. Estou com um problema com o filho, com o marido, estou orando há muitos anos e não há resposta. E às vezes essa pessoa está pensando assim: orar é uma perda de tempo, por isso que não oro mais. Orar é uma perda de tempo, pastor Alain? De maneira nenhuma. Existem muitas coisas complexas, as pessoas não podem esquecer isso, né? E nem sempre as respostas virão imediatamente das nossas orações. E eu queria fazer aqui um link com a questão até que o Luiz Fernando estava falando da relação nossa cristocêntrica. A nossa oração é cristocêntrica. Nós oramos porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, como diz Hebreus. E olhando no campo dos mediadores, os mediadores sempre são aqueles que desempenham um papel importante para ajudar e resolver disputas familiares, de trabalho, ou mesmo questões jurídicas. E são o mediador que faz aquela, né? Vou usar a redundância aqui, mas ele faz a mediação ali, porque quando as emoções se perdem, o mediador que começa a trazer o reequilíbrio daquela questão. Nós oramos e nosso mediador é Jesus. Então amém, nós entregamos todas as nossas causas e situações nas mãos dele. E ele que vai abrir as perspectivas, novas perspectivas, é ele que vai fazer isso. Mas é ele que está no controle também de tudo isso. Então a oração é muito importante lembrarmos que é Jesus que está mediando a nossa relação com Deus. Ok. Então, meus queridos irmãos, nós estamos finalizando o nosso programa Teologia em Debate, finalizando com essas mensagens, essas orientações espetaculares dos nossos queridos pastores, e nós esperamos que tudo que foi dito aqui venha trazer algum benefício para aquele que estiver assistindo, que estiver acompanhando o nosso programa. Nós temos como objetivo fazer com que a palavra do Senhor seja explicada, seja entendida e que ela atinja os corações daqueles que, por acaso, estão precisando de orientação do Senhor, de um novo tempo, de um novo momento na sua vida. Eu quero agradecer a participação dos nossos queridos pastores, o pastor Alain Taques, que é da Primeira Igreja Batista ali de Montes Claros. Se você é de Montes Claros, faz uma visita lá, conhecer nosso querido pastor Alain Taques. Quero também agradecer ao pastor Luiz Fernando, ele é o pastor da Igreja Batista Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, e também o nosso querido pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Eu sou o pastor Cícero Frazão Neto, meus irmãos. Eu sou da Igreja Presbiteriana do bairro Diamante, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que nos assistiram, e que o nosso Deus possa fazer grande obra na vida de todos aqueles que assistirem e acompanharem esse vídeo. Até mais, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!